Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escudo admirável para os males da vida, torre fortíssima para o instante da morte e patrocínio eficaz no divino tribunal, proposto em um fervoroso exercício ou novena para os 9 dias antes da festa de Beatíssima Trindade terrena. Os Santíssimos Peregrinos Jesus, Maria e José, no terníssimo e afetuoso mistério do seu desterro, que para a maior honra e culto seu lhe dedica e consagra o mais humilde escravo dos mesmos santos, o Padre Manuel José, da Congregação do Oratório do Porto, 3ª edição, Porto, na oficina de António Álvares Ribeiro, ano de 1803, com licença da Mesa do Desembargo do Paço. Como estão a ver, eu estou a começar uma novena, como aqui diz o autor, Manuel José, o Padre Manuel José, um exercício que se chama Escudo Admirável para os Males da Vida. E este livro é muito antigo, está disponível no site da Alexandrina Católica, que eu vou deixar a indicação na descrição do meu vídeo. Por algum motivo o YouTube não me deixa colocar links, por isso eu vou deixar o nome e é só colocar no Google que depois daí vocês conseguem aceder a este site e podem também ter acesso a este livro. Este livro é muito antigo, é de 1803 e depois tem uma linguagem bastante difícil porque os Fs são os S's e foi difícil para eu começar a ler este livro. Mas ao mesmo tempo senti que este livro é muito importante para esta altura, para os nossos tempos, porque fala de algo que a maioria das pessoas já se esqueceu. Fala do tempo, daquele momento em que nós estamos diante da morte. Esse escudo admirável para os males da vida serve também para nos ajudar durante a nossa vida, a verdade, e se pode pedir também algo por meio desta novena, e eu vou fazê-lo também com várias intenções, mas como aqui diz mesmo, é uma torre fortíssima para o instante da morte, ou seja, naquele momento em que estamos diante da morte, ou então um familiar nosso, um amigo nosso que está diante da morte. Por que não fazer esta novena? Fazer este exercício, como diz o Padre Manuel José. Esse exercício é em honra da Beatíssima Trindade da Terra, os Santíssimos Peregrinos Jesus, Maria e José. O que quer dizer isso? Naquele momento em que José teve um sonho, em que lhe disse, pega no menino e na sua mãe e vai para o Egito, e eles foram os 3 desterrados para o Egito. Esse é o momento em que nós vamos aqui fazer uma contemplação. E este livro vai nos dar tantas indicações desses momentos em que eles estiveram no Egito, que muitas vezes é colocado em causa tantas questões nos nossos tempos, o que é que Jesus esteve no Egito, o que é que foi feito no Egito. Eis aí um livro em que isso não era segredo para ninguém. Era algo que era dado como certo entre os católicos e as pessoas não tinham dúvidas. Quando nós conhecemos a religião católica, não há espaço para dúvidas. Não há espaço para nós ficarmos indecisos. Nós temos que saber, conhecer a Igreja Católica, o que ela acredita, o que ela realmente acredita. E estes livros antigos me fazem ver a religião católica cada vez mais livre daqueles, como se diz, como eu posso dizer, daquelas molduras que a modernidade tem colocado.
Infelizmente, estão-nos a colocar cada vez mais uma espécie de verniz para que nós não possamos ver o que é o óbvio. Por exemplo, o momento derradeiro que nós vamos sempre ter. Qualquer um de nós vai estar diante deste momento derradeiro. O último dia da nossa vida, os últimos momentos da nossa vida. E ao mesmo tempo, quem de nós também já não esteve em desterro? Que teve que fugir, que teve que estar em terras que não conhecia, em casas que não conhecia, em que por algum motivo financeiro, moral, algo que aconteceu e teve que sair da sua casa, e teve que ir trabalhar longe da sua casa, e teve que sujeitar a uma cidade diferente, a uma cidade diversa daquela em que nasceu, com outros valores, com outras pessoas. É o desterro. Quando a alma vai para longe da sua casa, para longe da sua família, para longe daqueles que os conhecem, e tem que estar num lugar onde todos são desconhecidos, tudo é novidade. E por vezes nós gostamos disso. Eu mesma já estive em vários lugares do mundo e mesmo em vários lugares de Portugal, por motivos de trabalho, e gostava. E gostava imenso, porque era uma maneira também de conhecer novas pessoas, novos hábitos, novas coisas. Mas é aqui algo que me chama a atenção. E eu lembro agora que eu tive uma grande dificuldade em Lisboa, e a quem me agarrei naquela altura? Agarrei-me a Deus. Agarrei-me a esta torre fortíssima que aqui o Padre Manuel José está aqui a nos indicar. Conheci muitas igrejas em Lisboa e arredores, e eu costumo de ir à missa todos os dias e confessar-me também várias vezes na semana, pelo menos uma vez por semana. E havia especialmente uma igreja em que, ali mesmo no Chiado, em que havia sempre um padre, um ou outro padre, a confessar. As pessoas estavam na missa e havia sempre essa possibilidade. Antes ou depois ou durante a missa havia sempre essa possibilidade de irmos nos confessar, nos prepararmos para o santo sacrifício da missa. Foi difícil naquela altura, ainda não compreendia o alcance, mas cada vez que eu ia me confessar, aquele padre muito velhinho, que não sei se ainda está vivo, penso que não, já foi, já estou a falar há cerca de 20 anos atrás, 25 anos atrás, e cada vez que eu ia me confessar, sentia que saía de lá completamente nova. E o melhor, aquele padre que não me conhecia de lado nenhum sabia me dizer palavras que eu, mesmo que naquela altura ainda não estava preparada para ouvir, mas aquele padre me dizia como que palavras de luz que iluminavam o meu caminho naquela altura. E aquele tormento que eu vivi num tempo passou. Mas não passou essas memórias, não passou também eu ter conhecido uma amiga, uma grande amiga, grandes amigas, depois conheci mais, que rezávamos o terço uma vez por semana, ali naquela capela que existe no Shopping Colombo. E aos poucos Deus foi-me trazendo de volta, neste desterro que eu estive em Lisboa. Deus foi-me trazendo, foi usando deste momento de solidão, deste momento em que eu estava longe da família, foi-me levando. E por isso, por vezes o desterro, por vezes aqueles momentos em que nós estamos sozinhos no mundo, em que não temos ninguém que nos dê a mão. Este é o momento de nos agarrarmos a Deus, a Nossa Senhora,
e percebermos que existe uma trindade na terra. Existe uma trindade no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas existe uma trindade na terra. Os Santíssimos Peregrinos Jesus, Maria e José. Foi assim que eu conheci que nós temos tantas formas de nos sustentar nesta vida de deserto que por vezes vivemos, nesta vida de desterro, e a nossa Igreja Católica oferece-nos estes bálsamos. Tenho certeza que quem me acompanhar nesta novena vai se surpreender. Eu vou colocar as orações iniciais que todos os dias têm que ser feitas e depois, após essas orações, as pessoas vão ter uma espécie de reflexão, onde o autor vai falar sobre o que aconteceu durante o tempo em que Jesus, Maria e José foram a caminho do Egito, o que aconteceu, o que é que eles viram no Egito, tudo isso. E depois uma meditação particular que cada um pode fazer. Eu vou juntar a minha, mas depois qualquer um pode fazer. Por isso, esta é uma oportunidade para conhecer a Santíssima Trindade da Terra, com quem podemos contar, com quem podemos ter um acolhimento e podermos nos refugiar nesta torre fortíssima que poderá nos salvar das grandes tempestades, dos desterros, das solidões, das dores, das tristezas. Com estas palavras, eu vou ler este livro fazendo algumas alterações, porque existem palavras que são difíceis neste tempo, mas vou manter outras palavras que eu acho que têm um poder muito grande, mas colocando entre aspas o seu significado, de forma que as pessoas possam dizer também estas palavras. Penso que há palavras que não podemos substituir, há outras que podemos substituir, mas eu vou manter as palavras que julgo ter em si algo que as pessoas agora podem achar estranho, mas por mais sinónimos que eu vou buscar, não tenho um sinónimo que o descreva completamente, então vou manter. E aquelas palavras que eu posso substituir, eu vou substituir. E quem ler o livro vai ter essa oportunidade também de ter essa versão original, mas eu vou ter aqui esta versão mais perto daqueles que me seguem neste canal. Louvado seja Deus, glória e louvor à Santíssima Trindade da Terra, Jesus, Maria, José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.